Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Ferreira e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como gestora escolar. Então, eu tenho 45 anos de idade, né? Sou formada em pedagogia pela UENG e sou mestra em educação pelo Promestre UFMG. Eu tenho 20 anos de profissão, né, na PBH, 20 anos de professora, né, na rede municipal de Belo Horizonte. E desses 20 anos como professora aqui na rede municipal de Belo Horizonte, eu atuei durante 7 anos na gestão escolar. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi essa trajetória até eu chegar na gestão. Atualmente, eu atuo como coordenadora pedagógica geral, né, na escola onde eu trabalho, uma escola de ensino fundamental. Eu comecei a minha trajetória profissional, né, em 2005, como educadora infantil, aquele antigo cargo, né, de educadora infantil, onde eu fiquei por 4 anos e meio. E em 2009 eu exonerei, em 2009 então eu assumi o cargo de professora de primeiro e segundo ciclo, né, no ensino fundamental. Quando foi em 2012, eu assumi o segundo BM também no cargo de professora municipal, primeiro e segundo ciclo, no ensino fundamental. Então, eu tenho 2 BMs na rede municipal. E desde então, eu venho atuando na mesma escola, né? Durante, então, 16 anos, né? Desses 20 anos na mesma escola. Quando eu entrei nessa escola, em 2009, eu fui para a sala de aula, né? Trabalhar com alfabetização. Quando foi em 2010, os professores já me conheciam um pouco, a direção, sabiam do meu desejo e da minha vontade de trabalhar como coordenadora pedagógica. Na verdade, desde quando eu me formei na graduação em pedagogia, que a minha vontade, meu desejo era trabalhar como supervisora. Antes de entrar na rede municipal, eu trabalhei 2 anos e meio como supervisora no estado, né, na rede estadual. Então, em 2010, a direção me chamou, me convidou para ir para a coordenação, os professores também concordaram, né, com essa ida minha para a coordenação pedagógica, e eu fiquei na coordenação pedagógica, então, dessa escola onde eu trabalho, de 2010 até 2014. Quando eu assumi o segundo BM, em 2012, também fiquei na mesma escola, atuando também como coordenadora pedagógica. Não esse cargo hoje, coordenadora pedagógica geral que eu estou, era coordenadora pedagógica do turno, né? Então, eu atuava no turno da tarde, coordenando o primeiro e segundo ciclo, junto com outras coordenadoras, né? E de manhã eu coordenei o terceiro ciclo, né? A maior parte do tempo foi na coordenação de terceiro ciclo. E quando chegou então em 2014, a atual vice-diretora na época, né, me convidou para participar do pleito, né, concorrendo aí à eleição para o triênio de 2015 e 2017. Eu aceitei o convite, nós concorremos, fomos eleitas. Ela assumiu o cargo de diretora e eu de vice-diretora na época, junto com ela, né? Quando foi em 2018, nós concorremos de novo ao pleito e fomos eleitas novamente. Só que aí nós invertemos os papéis, né? Então eu assumi o cargo de diretora e ela assumiu o de vice-diretora. E nós permanecemos nesse cargo até o ano de 2021, porque devido à pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte achou por bem não ter eleição em 2020 e prorrogou o nosso mandato por mais um ano, né? Então, nós terminamos o nosso mandato em 2021. Então, nós ficamos na gestão da escola de 2015 até 2021, né? Totalizando aí 7 anos de gestão. Desse período, né, meu na gestão, as dificuldades que eu posso já compartilhar com vocês, né, que eu percebi nessa experiência como gestora, a primeira para mim foi esse direcionamento da minha visão, né? Eu tinha uma visão micro, né, de coordenadora pedagógica, que cuidava ali do pedagógico junto com os professores, tinha uma atuação
com os pais de alunos, né? E os alunos. Quando eu assumi a vice-direção, então essa visão micro, né, passou para uma visão maior, uma visão macro da escola, né? Então eu comecei a lidar com todos os segmentos da escola. E a nossa escola é uma escola muito grande. Na época eram 120 funcionários, programa Escola Integrada, programa Escola Aberta, né? Nós fazíamos também a gestão do caixa escolar, de todos os funcionários da cantina, faxina, os monitores de apoio ao educando, né, que cuidam que acompanham os alunos com deficiência. Nós fazíamos a gestão do caixa escolar dos monitores da integrada, do programa Escola Aberta. Então, foi assim, uma experiência de imediato, você toma um choque, né? Porque antes você cuidava ali só do pedagógico ali, de 15 turmas de manhã, 15 turmas de tarde, para você passar a organizar toda uma escola, né? Lidar com todos os segmentos da escola. E a primeira coisa que eu fiz foi ter que conhecer, né, um pouco do trabalho de cada segmento, da portaria, da faxina, da cantina, da escola integrada, da escola aberta, como que funcionava. Mesmo eu não lidando como vice-diretora com o caixa escolar, né? Porque o vice-diretor na época ele não assumia o caixa escolar, quem assumia é o diretor, né? O presidente do caixa escolar era o diretor. Mas eu precisava conhecer, porque na ausência do diretor, quem responde ao vice-diretor. Então o vice-diretor ele precisa conhecer de tudo, né? Porque nas férias do diretor, qualquer ausência do diretor, quem assume é o vice-diretor. Então eu precisava conhecer tudo. Então essa foi a primeira dificuldade, ter que tomar pé de todo o funcionamento de uma escola e sem a devida formação, porque na graduação, pelo menos a minha graduação, né, em pedagogia, eu tive um semestre de gestão escolar, uma disciplina, né, de gestão escolar durante um período. E nessa disciplina, obviamente, a gente não estuda tudo, né, que acontece dentro de uma escola. A gente tem uma visão geral da gestão, né, uma visão geral da gestão. Então, na prática, a história é outra. Então, sem uma formação mais específica, eu tive que ir aprendendo ali na prática. Como a diretora já tinha experiência em gestão, né, que ela já era vice-diretora, né, no mandato anterior, então foi mais fácil porque ela foi me ensinando mesmo. Eu fui aprendendo com ela como gestar esses processos, né? Não fiz um curso de formação para gestores, para assumir a gestão na época, né? A rede estadual oferece, mas como a nossa rede é municipal, então não existia um curso de formação. O que a SMED pedia para se candidatar é que a gente participasse de uma semana de formações. Então, tinham várias palestras, né? Várias formações com duração de 2 horas, e a gente escolhia ali pelo menos 3 de cada para a gente participar, e isso era um critério, inclusive, para se candidatar ao cargo de diretor. Mas era uma formação bem rápida, nada muito, muito sólido, muito denso, né? Para garantir que você aprenda tudo antes de entrar na prática mesmo de gestão. A minha rotina de trabalho como vice-diretora, né? E depois como diretora da escola, a gente trabalha numa escala de 8 horas, né? Mas na verdade nunca são 8 horas apenas, né? O vice-diretor e o diretor a gente sempre extrapola o nosso horário, né? Assim, eram 9 horas, 10 horas, eu já cheguei a trabalhar 12 horas, né? Eu cheguei a trabalhar manhã, tarde e noite, né? 3 turnos direto, porque você tem responsabilidade com toda a escola, né? É muito engraçado, assim, que você dorme pensando na escola e acorda pensando na escola, porque a responsabilidade é muito grande. Então, a nossa rotina era no papel, né, de 8 horas diárias, mas nunca fazíamos apenas as 8 horas diárias, dividida entre atender pais, alunos, né, professores, cuidar do funcionamento geral da escola, da limpeza, da merenda, ver se a escola tá limpa, se a merenda tá ok, se tá funcionando tudo ok, coordenar, né, e organizar o funcionamento da secretaria escolar, coordenar e organizar o funcionamento da escola integrada, coordenar e organizar o funcionamento da escola aberta. A escola aberta
é um programa que acontecia nos finais de semana. Então, nós tínhamos monitores que trabalhavam durante a semana, no final de semana, sábado e domingo, atendendo a comunidade. Então, muitas vezes eu tive sim que ir para a escola no domingo, né, para acompanhar o programa Escola Aberta. A gente evitava ficar indo todo domingo, né, no que não dava, a gente precisava ter uma vida também, né, fora da escola. Mas vezes ou outra, ou eu ou a diretora, e quando eu era diretora, ou eu ou a minha vice-diretora, a gente tinha que ir um domingo ou outro para acompanhar alguma atividade do programa Escola Aberta, né, ou no sábado. Também fazia parte da nossa rotina como diretor fazer entrevistas para contratação de pessoal, porque na época nós éramos, né, as presidentes lá do Caixa Escolar, então cabia a nós fazer entrevista de contratação para trabalhar na cantina, trabalhar na faxina, trabalhar como monitora acompanhando os alunos com deficiência, trabalhar na escola integrada, trabalhar na escola aberta. Então, tudo passava pelo nosso crivo ali, né? Éramos nós duas que fazíamos as entrevistas, né? Fazíamos a entrevista. Às vezes estávamos juntas, às vezes estávamos separadas, porque pela rotina a gente não conseguia estar juntas sempre, né? E além de tudo isso, cuidado pedagógico da escola, que para mim é o principal, né? Porque a razão de ser da escola é o ensino e aprendizagem. Tanto é que a minha pesquisa, né? Ela fala, minha pesquisa de mestrado, minha dissertação, eu falo sobre isso, né? Convido vocês a lerem. Quando tiverem uma oportunidade, eu falo sobre a importância da dimensão pedagógica da escola para a gestão escolar, né? Porque o gestor, ele é aquele grande articulador ali do pedagógico da escola, né? E a função máxima da escola é essa, né? O ensino e a aprendizagem. Mas confesso que, com tantas demandas que o diretor e o vice-diretor, na minha época e atualmente, eles exercem, o pedagógico, muitas vezes, né, se a gente não tomar cuidado, ele pode sim ficar em segundo plano. E isso é muito sério, muito perigoso, né? O diretor, ele não pode deixar que isso aconteça. E além de cuidado pedagógico, reunir com os professores, fazer reuniões, discutir calendário, discutir planejamento, grade curricular, né, distribuição de aulas, distribuição de turmas, organização de horário, recreio, organizar, né, uma equipe pedagógica para trabalhar com você, coordenação, coordenador da escola integrada, coordenador da escola aberta. Então, tudo isso fazia parte da nossa rotina enquanto direção. Atender os pais, atender fornecedores, né? Porque como a gente lida com caixa escolar, a gente faz compras. Então, atender fornecedores. Nós temos, né? Até hoje tem o cargo de gestor financeiro, mas o gestor financeiro ele não executa nenhuma compra sem o aval do diretor, do vice-diretor, né? Então, sempre a gente tinha que estar envolvida nesse processo ali mesmo das compras, autorizando, vendo os orçamentos, analisando junto com a gestora, né? Participando de reuniões na SMED, sempre, não fechava uma semana que não tivesse uma reunião ou na SMED ou na regional, né? Seja para conversar sobre demandas da escola, seja para alguma palestra, orientação, né? Idas ao conselho tutelar, preenchimentos de notificações ao conselho tutelar por maus tratos, né? Por questões fugiu a palavra aqui agora, das famílias, né? Que são omissas mesmo, né? Na educação dos filhos. Então, a rotina da direção é uma rotina bem exaustiva. E, dentre tudo isso, né, o principal desafio para mim, né, enquanto gestora, nesses 7 anos, foi cuidado pedagógico de uma forma com qualidade. Né? Cuidado pedagógico com qualidade. Eu sempre tive muita preocupação com a questão pedagógica da escola. Não é à toa que a minha dissertação foi sobre isso, né? Então, eu tinha um cuidado e uma preocupação muito grande
em estar atenta aos processos pedagógicos, né? De sentar, de discutir com o professor, de conversar com o professor, de acompanhar a alfabetização, se os meninos estão aprendendo a ler, se não estão, como que está a produção textual dessa galera, como que está lá o terceiro ciclo, os meninos como que eles estão. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande com o pedagógico, né? Só que a gente não tinha tempo suficiente para administrar esse pedagógico, porque as demandas administrativas e financeiras roubavam esse tempo nosso mesmo, né? Então, a gente tinha que contar com a coordenação pedagógica da escola, né? Só em 2018 foi criado o cargo de coordenador pedagógico geral, que ajudou um pouco, né, nessa questão de ter mais uma pessoa para esse olhar para o pedagógico na escola, né, de ajudar o diretor nesse olhar pedagógico na escola. Mas é isso, né? Um dos principais desafios foi cuidar desse pedagógico, né? Estar à disposição para fazer cercar esse pedagógico mesmo, né? Articular esse pedagógico, né? Junto com a equipe de coordenação, a nossa equipe gestora, vamos dizer assim, né? E o segundo maior desafio foi, né? Lidar com o clima escolar, né? Estabelecer um bom clima escolar, um clima de trabalho. Por quê? Porque não adianta ter um trabalho maravilhoso pedagógico na escola se o clima escolar ele não está bacana, né? Se os professores não estão felizes, os professores não estão trabalhando de forma satisfatória, não, se eles não estão trabalhando satisfeitos, né? Se eles não estão felizes no local de trabalho, né? Então, trabalhar, lidar com essas relações interpessoais, né? Resolução de conflitos, aluno-aluno, professor-aluno, professor e pai de aluno, professor e professor, né? Professor e coordenação, professor e gestão. Então, isso é uma outra questão muito desafiadora, né? Esse lidar com as relações interpessoais dentro da escola. Porque para o pedagógico funcionar bem, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz no meu local de trabalho, né? Então, esse ambiente, ele precisa estar, o clima escolar, ele precisa estar favorável para que a aprendizagem aconteça. A disciplina, ela precisa acontecer, né? Para que o pedagógico, ele possa acontecer de uma forma satisfatória. Os alunos precisam estar dentro de sala, os alunos precisam estar atentos ao que o professor está dizendo. Então, esse clima escolar ele é bem amplo, né? Não é só as relações interpessoais, é a organização também ali dos tempos escolares, da disciplina, né? Dos alunos estarem respeitando os professores, ouvindo os professores, estudando. Então, isso é um desafio muito grande, principalmente no terceiro ciclo, né? Que são os adolescentes, que muitos já não querem mais, né? Estudar, quer só mexer no celular, quer ficar ali com fone de ouvido o tempo todo na sala de aula. Então, é um desafio muito grande. Também lidar com esse clima escolar. Então, para mim, foram dois grandes desafios, né? O pedagógico de um lado, né? Assim, no topo, e o clima escolar aqui agarradinho, né? E, na minha opinião, quais são os conhecimentos que eu julgo necessários caso a pessoa queira um dia, né, assumir esse cargo de gestor? E eu acho muito importante, né, que todos os professores dentro da escola um dia passem por esse cargo de gestor, viu, gente? É muito importante, porque só quando a gente está ali na pele, né, vivendo a emoção, é que a gente sabe, né, como a responsabilidade de estar gestando uma escola, né? Não é nada fácil. Muitas vezes a gente que é professor, que está em sala de aula, a gente critica o diretor, a gente tem falas, né, de crítica, mas a gente não sabe, às vezes, como é difícil, né? Gestar uma escola tão grande, né, como era a nossa e como são as escolas na rede municipal, na rede estadual como um todo, né? Então, para mim, quais são os conhecimentos necessários? Primeiro, conhecer a dimensão pedagógica da escola. Vou puxar a sardinha aqui, né, para a minha pesquisa, né? Conhecer o processo de alfabetização, como que ele acontece, conhecer, né, os processos avaliativos, como ele acontece dentro da escola, e saber isso, gente. O diretor, quando ele vai assumir, ele precisa entender isso. A função máxima da escola é o ensino-aprendizagem, né? Então, uma escola não é só administrativo e financeiro.
Os alunos que entram na escola, eles precisam aprender. Eles precisam receber uma educação de qualidade, um ensino e uma aprendizagem de qualidade. Então, esse diretor, ele precisa ter um conhecimento muito grande da dimensão pedagógica da escola. Deixo sugestões de leituras para vocês, do professor Libânio, né? Tem o livro Organização da Escola. Heloísa Luque tem vários livros também sobre liderança em gestão escolar. Então, quem tem o interesse, né, de algum dia assumir esse cargo, bora ler esses dois livros, esses dois autores, na verdade, né, porque eles têm vários livros falando sobre isso, que vão dar para vocês uma visão sobre essa dimensão pedagógica da escola bacana. Não assumam a direção da escola sem ter esse conhecimento, por favor, não façam isso, porque é de suma importância. E também outros conhecimentos que são importantes são conhecimentos administrativos mesmo, de gestão de pessoal, né? Porque você vai ter que gestar as pessoas dentro da escola, conhecimentos financeiros, né? Sobre administração do caixa escolar. Hoje, quem faz as contratações de pessoal é a MGS, não é mais o diretor e o vice-diretor. O diretor e o vice-diretor contratam só os monitores da escola integrada atualmente, né? Mas ainda fazem contratação. Então, ainda precisa ter um conhecimento um pouco sobre como fazer uma boa entrevista, né? Como esses conhecimentos financeiros de contratação, de férias, tudo isso a gente precisa aprender, né? E se a ESMED ou outra rede não oferece a formação, gente, nós temos que correr atrás dessa formação. A gente não pode esperar essa formação cair do céu. Eu falo que o gestor, ele precisa ser um pesquisador, ele precisa procurar, né? Buscar, conhecer sobre aquilo que ele está atuando, né? Então, se a ESMED, se a rede estadual, se uma rede particular não oferece uma formação, então que eu corra atrás dessa formação de alguma forma, né? Conhecimentos, é importante demais também que o gestor tenha conhecimento sobre resolução de conflitos, né? Porque a gente resolve conflito o tempo todo. Você entra na escola às 7 horas da manhã e sai às 5, você está resolvendo conflito ali, o dia inteiro você vai resolver algum tipo de conflito, né? Então é importante a gente saber técnicas mesmo de resolução de conflitos, né? Porque as pessoas são diferentes e as formas de resolver conflitos também precisam ser diferentes, nem toda técnica ela se aplica a todo mundo. Então o diretor ele precisa aprender um pouquinho. Tem um curso que eu sugiro muito que quem tenha interesse também de um dia ser gestor, fazer o curso de justiça restaurativa. Eu fiz esse curso, foi ótimo. Para mim, aprendi muita coisa, então fica a sugestão também. E, por último, né, estar com a terapia em dia, né, gente? Não vá para a gestão da escola sem estar com a terapia em dia, né? Porque a gente passa muito aperto, a gente passa muita raiva, passa muitas alegrias também, né? Não são só espinhos, tem muitas flores no meio do caminho, né? Mas a terapia tem que estar em dia, né? Então, assim, nesses 7 anos foram muitas aprendizagens, aprendi muita coisa boa, né? Foi uma experiência muito bacana e acredito que quem tem o interesse, né, de assumir algum dia a gestão da escola, faça sim, mas faça com qualidade. Procure se formar, procure se instruir para você ser o melhor gestor que você puder ser pela sua escola. Um abraço para vocês e dúvidas estou aí à disposição quando vocês precisarem de mim. Um abraço.